Amém? Tão bom louvar a Deus, adorá-lo. E nessa tarde nós vamos começar a nova série. Como eu disse, a série se chama Extra Extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Para nós que já temos um pouco mais de 30, a gente se lembra com certeza da canção Imortal do Cats Barnea, composta em 1989, uma revolução na época, e dizia, né, que notícia é essa, pequeno jornaleiro, o mundo acabará amanhã de manhã. E aí depois aquela parte marcante que diz, ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir 20 camas numa noite, tanta gente passando fome, a justiça pede a sua cabeça, extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. E às vezes parecia meio apocalíptica demais essa canção para nós, e o mundo que nós estamos vivendo é literalmente um filme de ficção, que as coisas estão acontecendo na nossa frente todos. Quem diria, né, que nós estaríamos aqui com máscara, o mundo numa pandemia, e, né, saindo, graças a Deus, se Deus assim permitir, de uma pandemia. A grande pergunta que fica, e eu acho que é por isso que nós precisamos falar tanto sobre isso, é o que está acontecendo com o mundo. E uma das razões pelas quais a gente vai falar nessa série, foi até uma coisa que a Andressa falou comigo e conversando depois com outras pessoas, nesses tempos de pandemia, tem tanta gente que surta, e aí no mundo evangélico a gente escuta então coisas das mais absurdas, teorias da conspiração e coisas fantasiosas, e enfim. E aí a gente estava falando, né, não, a gente precisa refletir, pensar um pouco, estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ensina, como que a gente vive a vida cristã de forma equilibrada, atual, né, nem de um lado nem de outro. Então é sobre isso que eu vou falar. A grande pergunta é o que está acontecendo com o mundo. Será que Deus quer nos falar uma mensagem? E aí é interessante que em boa parte do mundo antigo e muitas partes do mundo moderno, quando acontecem grandes desastres, nós estamos falando de terremotos. Essa semana teve um vulcão aí, né, que entrou em erupção, a lava já encontrou com não sei aonde, aí saiu fumaça. Parece que quando não dá para piorar, tem um capricho aí dos deuses, como a gente diz por aí, né, incêndios, né? Nos Estados Unidos, lugar que nunca teve inundação, de repente uma inundação histórica. Incêndios terríveis na Austrália, no próprio Estados Unidos, no Brasil, pragas. Né? E aí, no mundo antigo, isso era associado com a ira dos deuses. Os deuses estão bravos. Né? Eu sempre lembro daquela cena do Madagascar, da girafinha. Como é que é o nome da girafa, Fio? Você lembra? Mel. Ele acha que os deuses estão bravos com ele, ele vai se entregando lá no vulcão, ele fala, olha, acho que eu vou me queimar aqui para ver se os deuses ficam menos bravos comigo, né? Para ver se a coisa... Essa era a ideia do mundo antigo, que muitas vezes a gente traz para o mundo de hoje. Se catástrofes acontecem, é porque os deuses estão bravos. Os deuses estão bravos. O mundo antigo tinha 3 formas de interpretar desastres. A primeira era uma maneira ligada aos estoicos, a um grupo chamado estoico. O que eles entendiam? Todo acontecimento está pré-programado. Tudo já foi escrito. Então, você não vai conseguir mudar mesmo. Aproveita, surfa na onda e tenta se adaptar o mais rápido possível. Uma outra visão era a visão dos epicureus, que falavam um outro ponto de vista. Tudo é aleatório. Nada tem um padrão. A vida é uma grande roleta russa. A vida é uma grande doideira. Você não pode fazer nada a respeito. Então, também se acomode. Em ambos os casos, a resposta é se acomode. Não faça nada. Porque se já está escrito, você não pode lutar contra o destino. E se é aleatório, você também não pode fazer nada. A gente está assistindo a série coreana lá, que agora é a moda da vez, né? Como é que chama? Round 6. Eu sempre botei senso na cabeça. Round 6. E ali tem uma crítica à sociedade contemporânea, e uma das críticas é essa. A ideia dessa aleatoriedade. Não vou dar nenhum spoiler, tá? Fiquem tranquilos, que essa não tem nem dias. Então, eu dou spoiler de filme com mais de 10 anos. Já está combinado que filme de mais de 10 anos eu dou spoiler mesmo. O Bruce Willis está morto no sexto sentido. Mas isso é outra história. E aí o que acontece? Ali tem uma coisa da aleatoriedade, da sorte, daquela coisa do destino. E os epicureus acreditavam nisso. O mundo é uma grande roleta russa,
Quem deu sorte deu, quem deu azar deu. A gente tem que viver a vida e ver o que ela reserva. E há um terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista dos platonistas, os seguidores de Platão, que diz que a vida aqui é uma sombra da vida verdadeira. E aí o que Platão diz? Coisas ruins vão acontecer aqui, mas a gente não está destinado aqui, a gente tem uma vida em outro lugar. Então você aceita o sofrimento pensando, lá na frente eu vou ter um consolo. E muita gente acha que esse é o ponto de vista cristão. E muitos hinos nossos cantam isso. E muitas vezes a gente defende essa coisa, que a Bíblia, a gente foi ensinado que a Bíblia ensina isso. Que a vida aqui é sofrimento, que a vida aqui é má, e que a gente aguarda uma vida lá no céu. Os escravos norte-americanos cantavam, quando eu atravessar o Jordão, quando eu cruzar o rio, quando eu for para o outro lado, aí sim eu vou ter uma vida verdadeira. E eu quero te dizer que a Bíblia não diz bem isso no meu entendimento, e no entendimento de muitos outros estudiosos também da palavra. E às vezes a gente tem uma visão errada do que as Escrituras dizem sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus, sobre a esperança que nós temos. E se a gente entende errado, a gente espera errado. E se a gente espera errado, a gente vive errado. Então isso é uma coisa extremamente importante. A grande pergunta que eu vou procurar responder hoje e nas outras mensagens é: como que os cristãos devem pensar os acontecimentos da história? Como que os cristãos devem entender o que está acontecendo e o que esperar dessas coisas? Com a pandemia, e aí eu já falei isso e quero repetir, apareceram milhares de teorias da conspiração. Vou citar algumas que eu ouvi assim, recentes. A vacina implementou a marca da besta em você, né? Agora você já está perdido, já não tem mais solução. Quem está vacinado já vai para o inferno mesmo, está dentro do sistema da besta, né? Que os Illuminatis lançaram esse vírus e esse vírus foi criado para matar parte da população mundial. E aí não para. Alguns se levantaram, vocês se lembram, no começo da pandemia, para dizer: Deus está bradando. O pentecostal gosta desse termo. Deus está bradando. Deus está tentando nos dizer algo. São sinais do fim. E a grande pergunta é: o que Jesus queria que nós soubéssemos sobre o fim? O que Jesus queria que nós soubéssemos sobre o fim? E aí, eu quero ler com vocês um texto que está lá em 2 Tessalonicenses. Só antes, né, eu botei aqui: mais escatologia gera mau comportamento. O que é escatologia? Escatologia é um termo novo, é um termo que não está nas Escrituras, como trindade. Você não encontra a doutrina da trindade nas Escrituras. Nenhum lugar fala, só no seu nome, Gil, não escreve, em nenhum momento tem trindade nas Escrituras. Escatologia também não se encontra na Bíblia. Escatologia é uma palavra desenvolvida no final do século XVII, adotada mais no século XVIII e XIX, mas fala sobre a doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, o estudo do fim. E aí o pessoal fala: escatologia é Apocalipse. Não só. Apocalipse é um livro que fala sobre o fim, mas Apocalipse fala sobre o começo e fala sobre o presente. Nós temos os profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías, Zacarias e Daniel, que falam sobre o fim. Trechos imensos desses profetas que falam sobre o fim. Nós temos Mateus 24 e 25, que Jesus fala bastante sobre o fim. Nós temos a carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que Paulo fala muito sobre o fim. 2 Coríntios 15, são todos textos escatológicos. O que são textos escatológicos? Textos que falam sobre o que a Bíblia ensina sobre o fim das coisas. O fim das coisas. Então, o que Jesus queria que nós soubéssemos? E aí eu coloquei a frase aqui: mais escatologia gera mau comportamento. Por tudo isso que eu falei. Tem gente que fala: isso aqui é apenas, como diz o outro, elocubrações, é apenas uma viagem na maionese, não adianta nada a gente pensar nisso, isso é bobeira. Eu não concordo com isso. Porque a forma como você entende o fim muda o seu hoje. Eu me lembro, vou dar um exemplo, e a gente vai falar sobre isso em vários. Talvez você saia daqui hoje com mais perguntas do que respostas, porque hoje é uma mensagem introdutória. E nós vamos desenvolver semana a semana temas como arrebatamento, milênio, julgamento e várias outras coisas. E eu sei que todo mundo fica: mas e o que você acha disso? E a gente é fissurado, né? Você é pré, pós, mid, não sei o que lá e tal.
E eu me lembro que, como uma criança educada no dispensacionalismo, que é a visão deixados para trás, de arrebatamento, tribulação e tudo mais, eu pensava com meus 9 anos, pensava assim, para que cuidar do meio ambiente? Eu via lá na escola o pessoal falando, vamos fazer trabalho de mãe terra, ecologia, e eu pensava, vai explodir esse planeta? Para que cuidar? Teve uma época que eu pensava, para que ir na escola? Sendo que Jesus já estava voltando. A gente tinha um seminário lá na igreja que dizia, um pastorzinho, Coronel Eliseu, e falava, somos a última geração. Eu pensava, está acabando, vamos curtir a vida, e não é dentro da escola. Concorda? Então, não precisamos. Veja, a forma como a gente entende as últimas coisas muda completamente. Se você cuida do ambiente ou se você não cuida. Se você olha para o seu irmão ou não olha. Se você pensa, como você entende a morte. Muda muito as coisas. Então, eu queria que a gente lesse o trecho de 2 Tessalonicenses. Você pode ler comigo, quem quiser ler aí. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 7, do 13 ao 15. Eu tentei colocar uma letra bem maior hoje, vamos ver. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo descrevendo, e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Veja, na igreja de Tessalônica, tinha gente dizendo que Jesus já tinha voltado. Isso se chama escatologia ultra realizada. E o apóstolo Paulo, no final da primeira carta, fala para eles, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à volta do Senhor. A volta do Senhor vai ser assim, assim, assado. Será lá 1 Tessalonicenses 5. Entre o intervalo que ele escreveu a primeira carta e a segunda, vieram alguns mestres e confundiram a cabeça das pessoas e começaram a falar, Jesus já voltou. E aí os caras pensavam, mas esse reino aqui está meio... Tem duas opções, né? Ou ficamos para trás, mas o judeu não cria em arrebatamento. Não tinha essa ideia de arrebatamento. Então eles pensaram, o reino de Deus é isso aqui então? Legal, mas... Né, sabe aquela recepção quando você vai se esperando, né, cria uma expectativa e você fala, E Paulo falou, gente, vocês estão viajando na maionese. Que história é essa que Jesus já voltou? Eu expliquei tintim por tintim. Quando eu estava com vocês, eu ensinei para vocês. E aí vem um falso mestre e fala, Jesus já voltou, e vocês, beleza, já voltou. É isso que Paulo está falando. Aí ele diz, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Apostasia não é gente de fora ensinando mentira. Apostasia é gente que era de dentro, ou parecia ser de dentro, que se desvia da fé e começa a ensinar, como Paulo diz em outro lugar, outro evangelho. Aquela palavra que vai se distorcendo, Ele diz, antes disso virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que nós aqui comumente chamamos de anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Eu já sei que já tem um monte de perguntas sobre isso aqui. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele, o anticristo, seja o homem, o filho da perdição, seja revelado no seu devido tempo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, não se desesperem, porque teve gente nessa que Cristo já voltou, que a pessoa falou, estou fora do reino de Deus. Estou fora do reino. E ele está falando, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, porque vocês são salvos pela graça de Deus, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo está falando, gente, não se desespere. O que acontece? Eu peguei esse texto aqui, eu nem vou entrar nele, vou voltar nele em outros momentos, mas tem duas formas do cristão pensar os tempos do fim de forma extremista. Ou despreza totalmente, isso é muito difícil. O Stanley está só anotando no caderninho dele, né, Stanley? Caderninho de dúvida. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, nossa, tem muita opinião. Porque realmente, eu já vou avisar, a Bíblia não fecha.
Ninguém. Se alguém fala, eu tenho certeza de tudo o que vai acontecer passo a passo, você duvida dessa pessoa, porque a Bíblia não dá material suficiente para você falar assim, olha, eu fecho 100%. Nós temos princípios orientadores muito claros. Agora, tem alguns recheios ali que vai muito da interpretação, da opinião, de boas opiniões. Aí o crente, tem crente que fala, então quer saber? Não quero saber. E despreza. E esquece isso. E tem do outro lado, o crente que fica obcecado com isso. O cara dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, ele pensa, ele vê. Você conhece gente assim? Eu me lembro da época, a Rebeca lembra disso também, que tudo nessa época, em 9, 10, 11 anos, eu achava que eu ia ficar. Não sei porquê. Olha, eu era criança até boazinha, olho para trás, mas eu tinha medo. E aí, se eu ligava na casa da minha avó, no telefone fixo, e a minha avó demorava para atender, eu já ficava desesperado. A minha avó foi arrebatada, eu fiquei para trás. Era Gente, lá em Poços acontecia uma coisa que era assim, acabava a luz da igreja, estava no meio do culto, aí acabava a luz, o pessoal começava a gritar e orar, aí eu ficava desesperado, porque eu falava, Jesus está voltando, o pessoal está subindo, e eu não estou sentindo subir do banco, eu estou ficando, e aí a gente fica obcecado, né? E aí, o que acontece? Paulo fala, gente, igreja de Tessalônica, não fiquem obcecados, mas não desprezem. Não se alarmem facilmente. E cá entre nós, tem gente que, com certeza tem, gente que recebe uma mensagem no WhatsApp e já te liga desesperado. Olha, estão falando que a vacina tem um símbolo do anticristo, que tem não sei o que lá, e agora o que eu vou fazer? Já fica desesperado. E ao mesmo tempo ele fala, sejam sábios, tenham discernimento. Ou seja, nem despreze e nem seja obcecado. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Por que os cristãos estão tão suscetíveis a acreditar em teoria da conspiração? Eu tenho algumas teorias minhas. Primeiro, há muitas visões escatológicas diferentes. Então, tem uma para cada um do jeito que quiser. Se você acha que Jesus vai voltar pulando amarelinha, com o pé esquerdo, tem alguém que na história já falou isso. Então a pessoa meio que fala, tem tanta gente com tanta opinião, eu também posso ter uma opinião. E aí tem uma opinião assim meio esdrúxula, maluca, fora de contexto, fora do texto, fora de tudo. E eu tenho uma outra opinião. São 30 anos, quase 40, que a igreja brasileira é alimentada pelo movimento de batalha espiritual. E muita coisa boa Deus fez, mas há muito exagero. Que fala do demônio que vem pelo cabo da internet, do não sei do que, não sei da onde, do disco do balão mágico que se virasse ao contrário, da Disney que era do capeta, e não sei do que, e não sei da onde, e o pai Chico que fez a consagração da Xuxa, e gente, anos 90, meu Deus do céu. Criança cristã nos anos 90, olha, sofreu. Era a roupa do Pacalolo, era a roupa do Fio do Dido, era o Boticário, era a Coca-Cola do avesso colada no vidro, que molhada escrevia alô diabo, era no seu... A gente andava no mundo assim, ó, escapando do... Chocolate o quê? O chocolate Lolo, era tudo do capeta. A gente comia pedindo perdão, né? Senhor, misericórdia, eu não quero ir pro inferno, de medo, né? Você está usando a roupa, o que tem? É a roupa do capeta, é o filho do diabo. E a gente, são 40 anos que isso está na nossa cabeça. Que o boneco fofão tinha uma faca preta no meio. Vocês lembram dessas coisas? Tinha uma menina lá na igreja que falava que o Cebolinha acordava de noite e ficava mexendo. Lembra o Cebolinha que tinha aqueles grandões da Mônica assim? Sabe, a gente faz 40 anos que estão na nossa cabeça. Agora que o mundo está pirando, o crente já está colado, já tem PhD em teoria da conspiração. Quantos anticristos você já ouviu nos últimos anos? O Obama é o anticristo. Você lembra disso? Olha, o Obama nasceu não sei aonde, meu Deus do céu, ele tem não sei quantos anos, vai bater. Papa Francisco. Não sei, é assim, ó. Cada ano tem o anticristo do ano, prêmio anticristo do ano. Faz 40 anos que a gente está nessa loucura. E aí a grande pergunta é, será que Jesus quer que a gente viva assim? Que a gente fique caçando anticristo por aí? O que Jesus espera? E aí eu vou ler um trecho um pouco maior de Mateus 24. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que é o nosso texto maior de hoje. E aí eu vou fazer alguns apontamentos. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo.
Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Veja, aqui Jesus está falando da maior instituição da fé judaica, o templo. A coisa mais sagrada e mais santa. Jesus fala, vocês amam isso aqui, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos estão desesperados, escandalizados. E aí Jesus está falando, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e quem assenta no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, vê de frente o templo. Hoje você vê o domo da rocha, e você vê a muralha, mas antigamente você via direto a esplanada do templo. Então Jesus está de frente para o templo. E os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Veja, que os discípulos estão perguntando duas coisas como se fosse uma. Porque na cabeça deles, a destruição do templo tem a ver com a vinda do reino de Deus. E a vinda do reino de Deus, para eles, é o fim dos tempos. Então eles estão perguntando, quando o templo vai ser destruído e quando o fim virá? E Jesus vai explicar para eles, vocês estão fazendo duas perguntas em uma e não estão percebendo. São duas coisas separadas, que a gente está tratando como uma. E eu vou explicar para vocês que são separadas. E olha como Jesus responde. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui, o dispensacionalismo, só vou fazer um parênteses, fala, aqui é depois do arrebatamento, que vai, antes vai ter guerra, rumor de guerra, não sei o que lá, vem um arrebatamento, e aí é o princípio das dores, o começo da grande tribulação, a gente já lê o texto com isso na cabeça. E eu estou tentando falar para vocês, vamos ouvir o texto. Jesus não está falando disso. Olha o que ele diz. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês discípulos, vocês igreja, serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas, olha a apostasia, surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, e aí Mateus vai lá e escreve, quem lê, entenda. Isso não é Jesus, isso é Mateus, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. A maior parte dos crentes evangélicos já está pensando, tribulação, 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 anticristo, tribulação. E vamos ver o que Jesus está falando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque se fosse no sábado eles não poderiam andar. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra. O crente tradicional já está vendo, arrebatamento, arrebatamento, arrebatamento. Vamos ver o que Jesus está dizendo. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro, preste atenção, Jesus diz, eu lhes asseguro, que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam.
o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora ele vai falar, quanto ao dia e à hora, ele está respondendo a segunda pergunta. Tudo isso ele estava falando sobre a destruição do templo. Tudo que Jesus falou, ele estava falando sobre a destruição do templo. Por isso que ele diz, até que todas essas coisas aconteçam, todas essas coisas, destruição do templo que traz tudo isso. E ele diz, não passará essa geração. Biblicamente, uma geração tem quantos anos? 40 anos. A geração do deserto que morre a geração após 40 anos. Biblicamente, uma geração tem 40 anos. Agora veja, Jesus está falando isso provavelmente perto do ano 37, 36 depois de Cristo. Porque tem um erro ali de 2, 3 anos, 4 anos, do zero. Jesus nasceu 3 anos antes de Cristo, nessa loucura provável. Quando que Jerusalém foi derrubada? 70 depois de Cristo. 35, 34 anos depois do que Jesus falou essas palavras. Jerusalém estava completamente destruída e o templo completamente derrubado. Isso é história, isso não é especulação, história. Nós vamos voltar nisso aí. Aí ele diz, quanto ao dia e a hora, agora ele está falando, segundo tópico, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, se nem somente o pai. A gente vai falar sobre isso aqui em algum outro momento. Como é que o filho não sabe a hora? Como foi nos dias de Noé, guarde isso aqui, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Terminando, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. E a gente já lê assim, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. Jesus não está falando disso. Eu estou repetindo porque isso é uma coisa tão entranhada, que eu estou querendo que vocês percebam isso no texto. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Primeira coisa que Jesus está falando aqui, ele não quer que nós sejamos alarmistas. Jesus não quer que a sua igreja seja alarmista. Eu só vou voltar aqui rapidinho para mostrar que eu coloquei errado a ordem do slide, mas eu vou mostrar para vocês. Esse arco é o arco de Tito. Foi um arco construído em homenagem ao general Tito, que invadiu Jerusalém, derrubou Jerusalém, entre os anos 66 e 70. A derrubada de Jerusalém demorou 4 anos. E ela caiu no ano 70. Aqui há uma gravura no arco, que é uma figura dos soldados romanos levando a menorá do templo embora. O candelabro queimando. O templo ficou... Olha o que sobrou do templo. Isso aqui. Isso é uma foto atual do templo. Tudo bem, são pedras gigantescas. Aqui tem uma pessoa. Você tem uma ideia do tamanho do negócio. Mas o que sobrou foi isso aqui. Pedra, não ficou pedra sobre pedra. Então Jesus está respondendo a pergunta de 2 formas diferentes. E ele está dizendo, eu estou falando isso para vocês não se alarmarem. Para não dizer, eu estou avisando vocês antes. Eu estou contando antes. Então, ele está dizendo, são 2 coisas separadas. Porque na cabeça do discípulo, de novo, era uma coisa só. Jesus está dizendo, não, uma coisa é a queda do templo. E não vai passar essa geração. Não vai chegar a 40 anos sem que isso aconteça. E outra coisa é a volta do Filho do Homem. E eu também vou falar sobre isso. Que Jesus diz, nem o Filho sabe o tempo. Só o Pai sabe a hora e o momento. Então, Jesus não está criando especulação. A palavra de Jesus não é para criar teorias da conspiração. Jesus está contando, vou contar um segredo aqui, mas vocês vão ficar... Não, Jesus está dando uma palavra pastoral. Jesus está dizendo, eu vou falar isso para vocês, para acalmar o coração de vocês. E é engraçado que ao longo dos séculos, essa palavra tira a paz da igreja. O propósito original de Jesus era, eu vou falar para vocês ficarem calmos. Para falar, ele avisou que isso ia acontecer. A gente já sabia. E aí nós precisamos entender o que é o dia do Senhor e o famoso
já e ainda não, ou chamada escatologia inaugurada. O que é o já e ainda não? Jesus está falando para eles, pessoal, eu vou separar as duas coisas. O reino de Deus já veio, eu já estou aqui, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus, eu vou enviar o Espírito, mas o reino ainda não veio na completude. Então o que vocês acham que é um evento, na verdade são dois eventos separados, sabe, até agora 2000 anos. Sabe-se lá Deus quantos anos mais virão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês precisam entender o conceito do já e do ainda não. O reino de Deus, e aí para a igreja de Tessalônica isso seria extremamente útil. O reino de Deus já veio, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já voltou. A gente cantou venceu o rei Jesus, mas ele ainda não venceu totalmente a morte. Nós ainda somos pecadores, nós ainda lutamos com a queda, nós ainda lutamos com o pecado, nós ainda lutamos com o mundo em mazela. Nós precisamos entender o já e o ainda não. E aí Jesus traz uma ideia da perspectiva. O que é a ideia da perspectiva? E aí eu pego aqui a figura do Tim Mack, um grande professor da Bíblia que eu amo, do Bible Project, que eu acho que explica muito bem. Imagine que você sobe num lugar muito alto. Eu me lembrei daquela torre lá em Santiago que a gente foi, Sky alguma coisa, Costaneira, acho que chama, né? É isso que chama? Costaneira. E aí você vê a cordilheira, e você vê a cidade. Ele diz, quando você vê um negócio desse, você perde a noção de distância. Parece que é simples. Tem uma cena no Hobbit, que os anões e o Hobbit estão indo para a floresta, e aí de repente umas águias ajudam eles, e eles sobem alto, e aí o Tolkien escreve assim, lá de cima eles já não tinham noção de quanto era a distância. A gente perde a noção. De longe você fala assim, deve ser perto, dá para ir andando, dali, dali. Aí quando você desce e vai ver, é longe pra caramba. O que o Tim Mack propõe? Que Jesus pinta um quadro, ele pinta uma paisagem, que ele está falando de coisas que estão mais próximas, ele está falando de coisas que estão mais longe, só que ele está falando numa pintura só, ou seja, a gente meio que não sabe o que está perto e o que está longe. Porque no meio do discurso, vocês estão entendendo isso? No meio da explicação de Jesus, ele traz uns elementos de longe. Ele está falando aqui, destruição do templo, 40 anos. De repente ele começa a trazer uns elementos do final dos tempos, do dia do Senhor. Na teologia a gente chama isso de parousia. Parousia é o último dia, o dia do Senhor, o dia que a história vai terminar como nós a conhecemos e vai começar totalmente uma nova história, o reino de Deus, na sua totalidade. Então Jesus meio que pinta a coisa junto. E por quê? Porque isso é um recurso hebreu, da época, da poesia, da forma de contar. E a gente não consegue separar exatamente essas coisas. Então Jesus está falando aqui, não é para a gente ficar desesperado e subir correndo as montanhas. Ele está falando, gente, tudo isso aqui faz parte do mesmo pacote. Mas calma. Calma. Mas a segunda coisa que Jesus quer de nós, Jesus não quer que nós sejamos ingênuos. Não é para ser alarmista, mas não é para ser bobo também. O que significa isso? Jesus é o maior sinal de Deus na história. Você não precisa de sol apagando, de lua em sangue, de carruagem de fogo descendo. Às vezes os crentes têm uma mania de querer sinal, uma mania de Gideão, né, que a gente quer um sinal. E Jesus está dizendo, olha, a minha vinda é o maior sinal na história. A minha encarnação é o sinal que os profetas aguardavam. A minha encarnação é o maior sinal. E aí Jesus agora vai apontar para um tempo, por isso que o já ainda não, que ele fala para a mulher samaritana. Lembra como ele fala para a mulher samaritana? Vem a hora, mas já chegou. O que ele está dizendo? Eu estou virando o momento. Eu estou nessa intersecção dos tempos. Eu estou nesse momento do já e do ainda não. Eu estou virando a chavinha. E aí o que Jesus faz? Ele se apossa da linguagem de profetas do Antigo Testamento. Quem? Isaías, Daniel e Zacarias. Preste atenção para você ficar espantado. Vocês lembram do texto que a gente acabou de ler de Jesus falando? Olha o texto de Isaías 13. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isso é Isaías.
As estrelas do céu, olha o que Jesus disse, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Agora, veja o texto de Daniel 7, que Jesus cita imediatamente depois. Daniel diz, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Olha como parece Apocalipse. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. O que Jesus, ele está citando Isaías e Daniel. Só que Isaías e Daniel não estão num contexto de final dos tempos exclusivamente. Eles estão falando, porque senão fica, tente entender, Jesus está falando da destruição do templo, aí parece que ele vai falar lá do final de tudo, e aí ele diz, vou terminar falando do templo. É meio confuso. Jesus talvez não fizesse isso. O que Jesus está fazendo? Esse texto de Isaías e o texto de Daniel, na verdade, estão falando contra a queda da Babilônia. Deus derrubando as nações. Esse texto de Daniel acabou de ver 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal. E historicamente se entende, todos os comentaristas, que os animais são impérios. É o império babilônico, o império persa, o império grego e o império romano. E quando Daniel termina de contar, ele fala, então eu vi o Filho do Homem vindo com todo o poder. O que está querendo dizer? Gente, é como se o Filho do Homem dissesse, eu sou a grande destruição dos impérios desse mundo. Eu sou o Senhor desse mundo. O que Jesus está dizendo é, a minha vinda agora em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, já é a destruição das potestades e principados e poderes e impérios, porque Jesus vai ser colocado como o Senhor do mundo já, mas ainda não se manifestou totalmente. Está dando para entender? Jesus é o maior sinal. Por isso que ele diz, o templo pode cair, porque a presença de Deus não mora mais aqui. Por isso que não vai restar pedra sobre pedra, porque eu sou a habitação de Deus, eu sou o tabernáculo que virou gente, eu sou a glória de Deus agora em pessoa. Por isso que Jesus está dizendo, esse templo vai cair, e não acontecerão essas coisas, e não passarão essas coisas antes que essa geração morra. Ou seja, e não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam, falei ao contrário. Então, aí ele diz, agora, quanto à vinda do Filho do Homem, outro departamento. Mas veja, de novo, nessa pintura, a coisa ali, a gente não tem essa departamentalização. Então, Jesus não quer que a gente seja alarmista, mas ele não quer que a gente seja ingênuo. Por isso que ele se aposta. E aí, em ambos os casos, de novo, estão falando da questão da destruição da Babilônia e dos impérios. Agora, olha só, Flávio Josefo, o historiador judeu, é fonte histórica para a destruição de Jerusalém. Ele era opositor e no meio da guerra o espertinho se juntou ao Império Romano. E aí ele virou historiador oficial. Então ele estava na guerra. Olha o que ele escreve. Nenhuma pena foi demonstrada por nenhuma idade e pela dignidade de ninguém. Crianças, idosos, pessoas necessitadas e sacerdotes. Todos foram mortos. A batalha surgiu e envolveu a todos. As chamas se espalharam e de uma grande distância se ouvia barulhos, misturados da batalha com os gritos daqueles que pereciam. O cenário descrito por Jesus. Fujam. As grávidas. Que dia terrível para estar grávida. A gente sempre acha que isso é o final do Jesus está falando. Aconteceu. Existe a história de Massada. Massada é uma fortaleza. No alto do alto do alto do alto do alto, chega de bondinho. Imagina naquela época como que se chegava. Os judeus construíram essa fortaleza. Os romanos demoraram 4 anos construindo uma escada para chegar lá em Massada. Agora veja, olha o nível de destruição e o nível de morte, de medo. Quando os romanos chegaram no muro, depois de 4 anos construindo a escada, no lugar, gente, é muito alto. Era de noite. Aí o general falou,
amanhã a gente invade. No amanhecer a gente invade. Os judeus, sabendo disso, se reuniram e decidiram que cada marido mataria sua esposa e os seus filhos. E depois eles tiraram uma sorte, numa ordem de que cada um se mataria e o último se mataria. Quando os romanos chegaram no dia seguinte, todos estavam mortos. E eles ficaram tão raivosos, porque eles demoraram 4 anos construindo a escada, que eles começaram a jogar os corpos lá de cima, para caírem lá no vale, lá embaixo. Esse foi o cenário de destruição de Jerusalém. Tudo que Jesus disse, aconteceu. Já aconteceu. Não é especulação. E aí a gente precisa lembrar que a história caminha para um fim. O dia do Senhor. E aí por isso que Apocalipse e Daniel são complicados, porque, de novo, Apocalipse não fala do futuro. Apocalipse fala do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer. Só que qual é a forma da linguagem apocalíptica falar isso? Com símbolos, com figuras. João vê uma mulher grávida e um dragão tentando comer a criança que vai nascer. Isso não é literal, isso é a humanidade, a linhagem messiânica. O dragão é Satanás tentando fazer com que o Messias não nascesse ao longo da história. Veja, Abel, Moisés. Quantas vezes a linhagem de Jesus foi ameaçada? Para que não nascesse. Apocalipse retrata nessa bela imagem da mulher grávida e o dragão tentando comer. Então, a dificuldade de lidar com esses temas está em tentar entender o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é símbolo, o que é literal. Quando Isaías fala que as estrelas vão escurecer, não necessariamente as estrelas vão escurecer. Você já pensou numa fumaça de guerra? Aconteceu no interior de São Paulo semana passada. Veio uma fumaça, eu não sei, uma nuvem de poeira. O sol ficou laranjinha, laranjinha, laranjinha. O sol escureceu nessas cidades. Então a gente precisa entender tudo isso. Jesus quer, terceira coisa, então Jesus quer que a gente não seja alarmista, Jesus não quer que a gente seja ingênuo. Não é nem para ficar desesperado e nem para achar que nada vai acontecer. Vai acontecer, já aconteceu. Ele é o Senhor da história. E Jesus quer que a gente entenda quem Ele é e o que a sua vinda representa. E Ele está dizendo, eu sou o julgamento para todas as nações. Eu sou o julgamento para todos os impérios. Eu até escrevi aqui, em termos históricos, a ideia é a seguinte: uma vez que o povo de Deus o rejeitou, ele perdeu sua última chance de evitar a destruição, que, segundo Jesus advertiu, viria sobre a nação, e particularmente sobre o templo. A queda do templo era juízo. Profetas escreveram, em que contexto? Juízo, qual era o juízo? Exílio. E aí por isso que Jesus disse, preste atenção, vocês serão perseguidos. A verdadeira igreja de Jesus sempre foi perseguida. Não começou agora não, gente, não é agora que estão impedindo a gente. Não, a igreja sempre foi perseguida e sempre será. Lê Atos, igreja perseguida, perseguida. A história da igreja, perseguição, 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 perseguição. Agora olha o que o N.T. Wright escreve. O N.T. Wright escreve assim: concluir precipitadamente que um terremoto, um tsunami, uma pandemia ou qualquer outra coisa traduzem o que Deus está dizendo, sem levar em conta a história do Evangelho, é cometer o erro teológico básico de tentar deduzir algo sobre Deus, mas ignorando Jesus. Jesus muda tudo. Sabe por quê? Porque Jesus é o cumprimento da história de Israel. Jesus é o início do reino de Deus. Jesus é o ápice da revelação. Quando a gente entende quem Jesus é na história, quem Jesus é realmente, o que significa ser o Filho de Deus encarnado, a gente entende que Deus não precisa mais de terremoto, de tsunami, disso, daquilo. Ele fala, como diz Hebreus, Ele nos fala através do Filho. O Evangelho fala mais alto que tsunami, o Evangelho fala mais alto que lava, o Evangelho fala mais alto que vulcão. A convocação ao arrependimento, o anúncio do reino de Deus não depende de guerra, depende da pregação do Evangelho. E aí por último, penúltimo, Jesus quer que vigiemos. Por isso que Ele disse, vigie.
A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? O juízo veio e ninguém nem sabia. Ele vai dizer, está todo mundo distraído, está todo mundo desatento, mas a verdadeira igreja precisa vigiar. Imediatamente após esse texto, Jesus conta a parábola das 10 virgens, que fala sobre vigiar com discernimento. E depois ele conta a história dos talentos, que fala sobre esperar com discernimento. O que Jesus está falando é o seguinte: não sejam alarmistas, mas esperem com discernimento, esperem com sabedoria, esperem entendendo. Ele fala, olhem a figueira. Quando a figueira vira a folha, você sabe que o verão está chegando. Se vocês entendem isso, outro trecho ele diz, se vocês entendem as nuvens do céu e os sinais, como vocês não entendem os sinais dos céus, os sinais espirituais? Jesus quer que a gente vigie com discernimento. Jesus quer que a gente fique atento ao que Ele está dizendo à sua igreja. E aí sim, por último, o que a gente faz enquanto Ele não volta? Jesus quer que a gente sirva ao mundo enquanto esperamos. Enquanto a gente espera, Ele quer que a gente sirva ao mundo. E aí eu vou ler rapidamente esse trecho aqui de Romanos, que todos nós conhecemos, que diz assim, Romanos 8, 22 até o 28. Paulo diz, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que não se vê, que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Olha Paulo falando dessa esperança. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Preste bastante atenção. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Preste atenção, é muito legal. Olha o que Paulo está dizendo aqui, em consonância com Jesus. Quando o mundo passa por grandes provações, grandes convulsões físicas, espirituais, sociais, os seguidores de Jesus são chamados a ser pessoas de oração, no lugar que o mundo está sofrendo. E aí eu queria que a gente fizesse uma autoavaliação. A igreja de Jesus nesse tempo foi mais instrumento de escândalo, de gerar confusão, ou foi mais um lugar de alento, de esperança? Eu acho que nós tivemos as duas coisas. Gente que foi instrumento de confusão e igrejas que foram lugar de acolhimento, de abraçar, de entender a dor do próximo. E aí Paulo coloca assim, há 3 movimentos aqui. Primeiro, ao gemido do mundo. A criação geme. O vulcão, o terremoto, a inundação, a fome, é a criação gemendo debaixo do poder do pecado. Só que nós também gememos, ele diz, nós gememos junto. Porque a gente não tem que ter essa atitude triunfalista de estamos por cima da onda. Nós sofremos junto com aquele que chora, com aquele que perdeu, com aquele que está passando. Nós entendemos a dor do mundo, porque nós estamos no mundo. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. Só que terceiro, além de nós gemermos junto, o Espírito gera em nós um gemido que nos conecta mais com a dor do mundo. Aí eu vou ler de novo o N.T. Wright, que diz assim, estamos no coração de um dos capítulos mais gloriosos das Escrituras, no que Paulo nos diz, não sabemos a respeito do que orar, estamos perdidos. O mundo está tão difícil que a gente nem sabe o que orar. Ele diz, o apóstolo sugere que não é algo que nós devemos nos envergonhar. Trata-se de uma condição natural, um exílio. Olha que doideira. Uma espécie de jejum. O templo foi derrubado, estamos na Babilônia, o mundo está na pandemia, as igrejas estão fechadas, e aí? É um exílio. Ele diz uma espécie de jejum, um momento de não saber, de não estar no controle, de não compartilhar o que podemos pensar como glória. No entanto, é precisamente nesse momento que somos apanhados na vida interior e triuna de Deus. Aqui jaz o mistério sombrio para o qual nossa situação atual pode nos alertar. A única coisa que sabemos de tudo isso é que não saber é por si só a condição certa.
E aí o apóstolo, o N.T. Wright e outros comentaristas, se você tiver a NVI tem um comentário desse versículo aqui que diz assim, olha como é a tradução que ele propõe. O próprio Deus coopera para o bem, juntamente com aqueles que amam a Deus. Percebeu a diferença? Em vez de eu dizer tudo coopera para o meu bem, eu estou dizendo, Deus me usa para que todas as coisas cooperem para o bem. O que Paulo provavelmente está dizendo é, no gemido do mundo, a igreja geme, o Espírito gera esse gemido ainda maior, e aí Deus usa tudo isso para que nós sejamos instrumentos para o bem. Em tempos de fake news, em tempos de teorias da conspiração, em tempos de pandemia, em tempos de dor, em tempos de confusão, a igreja precisa ser um alento de esperança. A igreja precisa ser um alento de esperança. Entendendo os sinais da vinda, entendendo e discernindo, tendo a sabedoria, sabendo o que Jesus disse, sabendo o que Ele espera de nós, entendendo já e ainda não, nós podemos ser sinais de esperança. E aí eu quero só colocar aqui para facilitar essa conclusão. O que Deus espera de nós? Como que o cristão deve lidar com o fim dos tempos? Jesus é a chave de interpretação, a chave hermenêutica. E Ele é o cumprimento de todas as profecias. Nós não devemos ser nem obcecados e nem relapsos. Devemos vigiar com discernimento. E por último, enquanto vigiamos, sofremos as dores do mundo, porque o próprio Espírito gera em nós esse clamor. Devemos clamar, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Resumindo e encerrando, quando Jesus virá, a gente ainda não sabe. O que ele disse sobre o que Daniel falou que ia acontecer nos 500 anos entre ele e a vinda de Jesus, aconteceu. Os impérios vieram exatamente como Daniel descreveu. O que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu 35 anos depois. Essa é a nossa esperança, de o que ele disse que vai acontecer ainda, irá acontecer. Nós precisamos aguardar, como a gente acabou de cantar, sua vinda aguardo eu cantando, sua vinda aguardo eu orando, sua vinda aguardo eu servindo, sua vinda aguardo eu abençoando, sua vinda aguardo eu tentando entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha comunidade, para a vida da minha cidade, para a vida do meu país. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, obrigado, porque o Senhor Jesus nos deixou essa palavra tão abençoadora, tão pastoral. Os tempos são difíceis, os tempos são complicados, e os tempos estão complicados desde Jerusalém, no primeiro século. Perseguições, fome, morte, destruição, guerras. A sua igreja sempre perseguida, a sua igreja sempre se posicionando, a sua igreja sempre lutando contra os valores desse mundo. Senhor, que o Senhor nos ajude nesses tempos de fake news, nesses tempos de conspiração, nesses tempos de confusão, nesses tempos de isolamento, nesses tempos de retomada, que o Senhor nos ajude a termos sabedoria, que o Senhor nos ajude a amar a volta de Jesus, que o Senhor nos ajude a termos discernimento e sermos instrumento de esperança, a chorarmos com o mundo, a sofrermos a dor do mundo, apontando a única esperança, a esperança que não se vê, a esperança que está em Jesus, na sua volta, no seu reino. Ajuda-nos a entender como calibrarmos a nossa atuação, o nosso serviço, as nossas orações no já e no ainda não. Aquilo que já foi conquistado e ainda aquilo que ainda aguardamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos use para a tua glória. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado, a quem amamos, Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada, nós estamos encerrados e até semana que vem. Um grande abraço.